A paz de Cristo a todos. Estamos começando mais uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. E para nós é uma grande alegria fazer parte desse projeto e saber que Deus está realizando nossos sonhos. Sejam bem-vindos. Estou vendo aí o pessoal entrando na live. A live de hoje nós vamos receber professor doutor Johannes Esteves, que é o procurador institucional da Faculdade Vitória em Cristo junto ao MEC. Johannes tem um currículo extenso, estou vendo aí que ele já acessou. Seja bem-vindo, meu amigo. E ele vai conversar sobre um tema muito relevante para a igreja, que são ferramentas para o crescimento, para a expansão da igreja. Nós que somos corpo de Cristo, precisamos estar antenados com isso. Seja bem-vindo, meu amigo. A paz, meu amigo, tudo bem? Um prazer te receber, uma grande alegria ter você aqui conosco nessa live, você que está fazendo parte intensa do processo da Faculdade Vitória em Cristo. Quero já, nesse início, falar com todos que já estão conectados. Professor Johannes Esteves, como nosso procurador jurídico, é a pessoa responsável pelo processo de autorização da nossa graduação e de credenciamento da nossa faculdade. É um professor que trabalha junto ao INEP e tem muita experiência, também trabalhou em muitas outras faculdades. Eu vou deixar depois, vai ter um momento que ele vai se apresentar e vocês vão poder conhecer um pouco mais sobre o professor Johannes. Mas eu deixo aqui registrado nesse início o grande valor que Johannes tem tido para nós como instituição, o grande amigo que ele é para mim. E esse sonho está se tornando realidade. Tem muito do Johannes, tem muito do trabalho do Johannes nesse projeto. Muito obrigado, meu amigo, pela sua presença, pela sua participação. Nós vamos orar. Nós sempre começamos a nossa live orando, e oração é a base da vida do crente. Oração em palavra, não tem para onde fugir. Crente que não ora e não lê Bíblia, ele está fadado a uma estagnação espiritual. Então, tudo que nós fazemos, colocamos diante de Deus em oração. Convido você que está aí conectado conosco, se puder, feche seus olhos, fale com Deus, vai ser bênção para você também. Pai querido, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos, através dessa tecnologia, nessa live, Senhor, de lançamento desse curso tão esperado. Muito obrigado, porque o Senhor tem realizado nossos sonhos, tem concretizado nossos projetos. Eu sei que esses sonhos e esse projeto, eles estão no coração do Senhor, e o Senhor tem plantado no nosso coração. E eu te louvo, te adoro, te agradeço pelo privilégio de fazer parte. Abençoa cada participante dessa live, cada um onde estiver, abençoa suas famílias, abençoa seus projetos, seus trabalhos, abençoa o Johannes, Senhor, seja com ele nas suas tarefas. Grande é a sua responsabilidade na Faculdade Vitória em Cristo, e eu peço que o Senhor esteja com ele em cada decisão, em cada atitude, em cada palavra. Abençoa a live de hoje. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você que está aí na live, dá um amém. Escreve aí, amém. Glória a Deus. É desse jeito. Amém. Meu amigo, primeiro ponto da nossa live, nós temos apenas 3 pontos, né? A nossa live é rápida, ela não deve passar de 40 minutos, em torno de 30 a 40 minutos. E o primeiro ponto fala sobre teologia, né? Essa é uma live de lançamento do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Para quem não sabe, para quem é a primeira live, não sei, não dá para decorar todo mundo, mas você que não sabe, a Faculdade Vitória em Cristo já existe. Estamos com um processo de credenciamento junto ao MEC. O MEC
credencia a faculdade para oferta de graduação e pós-graduação. Se eu estiver errado, me corrija aí, Jonas, por favor. O mestre nessa área é ele. E também autoriza o curso e depois da formatura da primeira turma, o curso é reconhecido pelo MEC. Isso é a graduação. Nós estamos num processo para a autorização da graduação em teologia. A graduação é um curso de 3 anos. Né? A nossa expectativa é que a partir de janeiro do ano que vem já estejamos ofertando essa graduação com reconhecimento do MEC. Mas nesse momento estamos lançando o curso livre de teologia. O curso livre é um curso de 18 meses. É um curso mais rápido. É um curso também mais dinâmico, porque a cada semana nós temos uma aula diferente, um professor diferente, e isso dá um dinamismo para o curso muito bacana, bem adequado ao nosso tempo. E dentro desse contexto, né, o nosso foco principal é a teologia. Eu queria que você falasse, Jonas, sobre a importância da teologia. Só vou responder uma pessoa aqui, que ele perguntou, tem EAD? Sim. Esqueci de falar, nosso curso é presencial e online, tá? As aulas serão presenciais na Taquara, às quintas-feiras, e serão às sextas-feiras presenciais na Penha. Essas aulas serão gravadas e disponibilizadas na sala de aula online, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Tá? Então, ele tem EAD, sim. Mas vamos voltar para a nossa questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da teologia. Né? Você, como professor em tantas áreas, daqui a pouco você vai poder se apresentar, mas fala para nós sobre a importância da teologia na vida do cristão, na vida da igreja também. Né? A sua disciplina tem muito a ver com a igreja, a ação da igreja. É claro que a igreja são os cristãos reunidos, mas fala para mim a sua visão sobre a teologia na vida do cristão e na vida da igreja, a importância disso. Bom, meu amigo, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Primeiro, eu não posso começar a falar sem te agradecer pelas suas palavras. Elas falam muito ao meu coração. Você virou um irmão, você virou um amigo, você me dá suporte, você é a pessoa que tem me dado a amizade que eu preciso para passar por alguns momentos que a gente passa na nossa vida. Então, eu louvo a Deus todos os dias pela sua vida, por Ele ter me colocado na sua e te colocado na minha. Esse sonho que você começou sonhando virou o meu sonho e hoje a gente sonha junto. Então, a faculdade vai sair sim. Ano que vem, se tudo der certo, e vai dar porque Deus quer que dê. Em janeiro, a gente está iniciando a oferta do nosso curso de graduação em teologia, que vai ser o início desse grande sonho da Faculdade Vitória em Cristo, que começou no seu coração. Foi Deus que colocou no seu coração. E Ele, por assim dizer, contaminou de forma positiva o meu coração, o coração de outras pessoas que estão envolvidas, e a cada vez mais Deus está mandando pessoas boas para a gente. Então, obrigado, meu irmão. Obrigado pelas suas palavras. E que Deus continue te usando como instrumento de bênçãos na minha vida e na vida de muita gente como você é. Dito isso, meu amigo, a teologia... Muita gente acha que a teologia é coisa de crente só, né? Ah, não. Eu não preciso estudar teologia porque a teologia é para crente. Crente é quem crê. E todo ser humano crê em alguma coisa. Muito mais do que a teologia ser algo só da igreja, ela é da sociedade. A teologia ela se confunde com a sociologia, com a antropologia, com a história do mundo. Não dá para falar de mundo sem falar de Deus e da teologia. Então, quando a gente está estudando a teologia, isso eu falo com muita tranquilidade, porque durante a minha formação eu vejo situações do dia a dia em que a teologia ela consegue clarificar alguns pensamentos que a gente tem. Então, essa nossa relação, a relação do ser humano com o espiritual, com o divino, com Deus, ela é a base que vai moldar as nossas ações. Tem muita gente que fala, eu sou ateu. E aí, na hora que o negócio está ficando estreito para o lado dele, a primeira frase que ele fala, ai meu Deus. Ou seja,
até o ateu acredita em Deus, né, meu irmão? Então, a teologia hoje, ela deixou de ser um objeto de estudo da igreja e cada vez mais ela vem ganhando espaço como objeto de estudo da sociedade de um modo geral. Harvard já fala em teologia. As grandes escolas de pensamento mundial já falam em teologia, já abarcam disciplinas teológicas dentro dos seus currículos. Ou seja, cada vez mais é importante que a gente esteja atento. E se a gente vier para dentro da igreja e pensar no cristão, pensar no crente, por assim dizer, aí então é fundamental. Como você começou falando, o cristão que não lê a Bíblia, que não conhece, que não procura entendimento, ele não vai avançar no seu caminhar espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Essa verdade é única. Ela é a Bíblia, ela vem da Bíblia, ela vem de Deus. E a teologia é o estudo dessas coisas. Então é fundamental. Investir em conhecimento nunca é demais. Porque é a única coisa que ser humano nenhum tira de você. Podem tirar bens materiais, podem tirar até a sua saúde em determinadas situações. Mas o conhecimento que você adquire, você vai levar para onde quer que você esteja. E Deus é tão perfeito que o único órgão nosso que quanto mais a gente usa, melhor ele fica, é o cérebro. Quanto mais a gente usa ele, melhor ele vai ficar. Então, conhecimento é fundamental, conhecimento teológico na vida do cristão, mais ainda. Que bom, meu amigo. A sua fala me desperta algo a dizer para o pessoal que está com a gente na live. Se o mundo tem despertado para a teologia, se pessoas que não declaram a sua fé em Jesus Cristo têm se voltado para o estudo da teologia, associando a filosofia, a sociologia, a antropologia, como você disse, quanto mais nós que somos igreja. Infelizmente, ainda existe uma vertente, aí, uma corrente, pessoas que acham que não é necessário estudar. A gente responde muitos questionamentos assim, sabia? Na rede social, no Instagram da faculdade, no Facebook. Pessoas que acham que o estudo não é necessário estudar teologia. E aí a sua fala me desperta isso. É tão necessário, é tão importante que pessoas que não professam a sua fé em Deus, que não declaram a sua fé em Deus, estão estudando teologia. E quanto mais nós, que somos cristãos, aqueles que têm Deus como o Senhor das suas vidas, aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós precisamos nos dedicar ao estudo da teologia. Enquanto você falava, esse pensamento, brotava aqui na minha mente acerca da importância da teologia. Que todos que estão nos ouvindo e aqueles que vão nos ouvir depois, porque todas as lives estão no YouTube da faculdade, assim como no módulo grátis do curso, você pode acessar qualquer live a qualquer momento. Uma pessoa pode ouvir isso depois, que você possa compreender quão importante é que você dedique tempo, que você dedique investimento, que você esteja interessado e coloque em prática o estudo da teologia, porque estudar teologia é buscar o conhecimento de Deus. Teo é Deus, logia é estudo, estudar teologia é procurar entender a vontade de Deus para o homem. E aí essas conexões que o Johannes falou, elas acabam sendo posicionadas de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Porque se alguém for estudar teologia sem ter a sua fé estabelecida e ele conectar a teologia à sociologia, talvez a sociologia ganhe mais status do que a teologia.
Talvez a antropologia ganhe mais status do que a teologia. Agora, quando você tem um estudo teológico sadio, verdadeiro, como o Johannes também falou, acerca da verdade, existe uma verdade, e essa verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você estuda, cada uma fica no seu lugar devido. Então, que você possa fazer esse curso, que você possa se inscrever, aproveite essa oportunidade, vai ser enriquecedor para você. Deixa eu fazer um parênteses aqui, acaba de entrar na live meu amigo pastor Josué Sobrinho, meu amigo querido, que honra receber você aqui na live. Deus te abençoe. Pastor Josué também é um professor do curso, vai falar sobre aspectos jurídicos em relação à igreja, né? Quantas pessoas não atentam para isso. E eu aproveito essa chegada do meu amigo pastor Josué para fazer também um destaque sobre o curso livre, né? O curso livre, gente, ele é amplo. O Johannes vai ministrar uma matéria que fala sobre ferramentas para a expansão da igreja, fala sobre tecnologias. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso. Pastor Josué vai ministrar uma matéria que fala sobre a questão jurídica da igreja. Então, você vê que é um curso que tem matérias, disciplinas, aulas que vão abraçar o todo da igreja e do cristão. Temos as matérias que são fundamentais, que são matérias de base da teologia, as matérias da teologia sistemática, da teologia bíblica. Temos matérias que são ministeriais e temos matérias também que são atualidades. São coisas do nosso tempo, né? Como a questão da tecnologia, como os aspectos jurídicos. Nós estamos vivendo um tempo aí que tem gente no nosso país fechando igreja. E nós estamos lutando para mostrar que a igreja é essencial à sociedade e que ela não pode ser fechada. Isso é um aspecto jurídico. Nós precisamos entender sobre isso. Tá? Estou fazendo esse parênteses aqui por conta da entrada do meu amigo pastor Josué, que é um grande advogado e um homem de Deus, e está se preparando. Daqui a pouco vamos ter uma live com ele sobre esse assunto também de lançamento do curso. Mas vamos correr, já são 18 e quase 18h20, e hoje eu não posso atrasar. Hoje nós temos culto, estarei na igreja ministrando a palavra lá na Taquara, e eu não posso atrasar o fim dessa live. Mas eu quero, nesse momento, dar oportunidade ao Johannes. Johannes, fala um pouco da sua formação, fala um pouco da sua carreira docente, né? Sua formação acadêmica. Professor Johannes, vou só abrir aqui, né, para você saber, é o professor doutor, tá no último nível lá da cadeia alimentar do meio acadêmico. Fala um pouco aí da sua formação e da sua experiência, por favor. Misericórdia de Deus, meu irmão. Misericórdia de Deus. Só pela misericórdia. Meu amigo, eu atuo na educação ainda comecei em 2001 no ensino técnico do Senai do Rio. E aí, paralelo a isso, trabalhei muito tempo com informática, tecnologia da informação. E aí eu comecei ministrando aulas nos cursos técnicos de formação profissional do Senai. E isso foi muito bom para mim, porque me despertou uma paixão que não existia em mim. Eu nunca imaginei, nunca foi um sonho de criança, ser um professor ou ter. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ter conhecimento, de saber um pouco de cada coisa, mas confesso que não era meu sonho. E aí eu comecei nesse ambiente, comecei a fazer amigos e comecei a ver que a educação, assim como transformou a minha vida, ela transforma a vida das pessoas. E aí eu comecei a estudar, de verdade, né? Fiz a minha primeira graduação em administração. Logo depois dessa primeira graduação, eu fui fazer a minha primeira pós-graduação e terminei a primeira pós-graduação, fui fazer o meu mestrado. Paralelo ao mestrado, e aí eu tinha todo um trabalho ministerial, senti necessidade de começar a me aprofundar também nessa área. E aí eu já tinha feito um curso livre de teologia e fiz uma pós-graduação em liderança e gestão eclesiástica.
Foi a segunda pós-graduação que eu tive. E aí não parei mais de estudar. Antes de eu entrar no doutorado, eu já estava terminando o mestrado, eu comecei a fazer o curso de pedagogia. Então, eu fiz a minha segunda graduação em pedagogia e depois eu me graduei também em teologia. Peguei aquele finalzinho da antiga convalidação de créditos, tinha feito curso livre, e fiz a convalidação. Então, eu fiz a terceira graduação em teologia e fiz o meu doutorado em psicologia das organizações. Terminei em 2019 o doutorado. Assim que eu terminei a minha graduação e iniciei a pós-graduação, Deus me deu uma oportunidade, um professor da faculdade, da faculdade que eu me formei, inclusive, ele não pôde dar uma disciplina por algum tempo e o diretor sabia que eu já dava aula no Senai, sabia que eu trabalhava com tecnologia e me chamou para dar 2 disciplinas. Isso em 2010. E aí, de lá para cá, Deus foi abençoando e eu virei professor, depois fui coordenador do curso presencial, depois virei procurador institucional dessa faculdade, depois fui para uma outra faculdade, também professor, também coordenador, e fui diretor-geral de um campus de uma universidade, e onde fiquei até 2019 também. Então, já se vão aí há longos 20 anos de educação e 10 anos para 11 de educação superior, que se tornou uma grande paixão. Hoje eu não sei ficar sem isso. Por isso que quando você me falou que assim como Deus abençoou a minha vida através da educação, Ele vai abençoar muitas vidas através da Faculdade Vitória em Cristo, através dos nossos cursos, através das nossas lives, das nossas palestras, das nossas inserções na sociedade. E volto a falar, o nosso conhecimento é aquilo que nos faz mover. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me esclareço, e quanto mais eu me esclareço, mais eu sei da verdade. Então, é fundamental a educação. Eu sou suspeito para falar disso, porque sou fruto da educação e propago que só ela é capaz de mudar esse estágio que está no nosso país, através de um povo mais esclarecido, através de um povo mais consciente, e em especial os evangélicos, os cristãos, que precisam estar atentos nessa questão do dia a dia da sociedade, em quem a gente vota, em quem a gente propaga informação em tempos de fake news. Então, conhecimento é fundamental, meu amigo, fundamental. Então, eu não paro de estudar, eu continuo, toda hora estou fazendo alguma coisa e Deus tem direcionado e abençoado. Que bom, hein? Já deu só para você perceber um pouquinho aí, homens, três graduações, é isso? Administração, pedagogia, teologia. Pós-graduado, estou indo para a 4ª graduação. Está indo para a 4ª? Engenharia agronômica. Meu Deus do céu! É desse jeito, pessoal. Esse aí é um dos professores do curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, é também o nosso procurador institucional, professor doutor Johans Esteves. Eu falo isso com muita alegria e com muito orgulho, meu amigo. Deus te abençoe. Isso aí Amém. É fruto da sua dedicação, do seu empenho e também da bênção de Deus sobre a sua vida, porque sabemos que nada somos, nada fazemos, nada conquistamos, se assim não o Senhor fizer em nós. Mas é Ele quem faz, é Ele quem capacita, é Ele quem dá sabedoria, é Ele quem abre o nosso entendimento, abre as portas para nós, nos dirige e nos faz alcançar lugares altos. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. E você que está aí na live, aproveita essa oportunidade e recebe, meu irmão. Receba aí a bênção de Deus na sua vida, para que você cresça, para que você estude, para que todos os sonhos e projetos de Deus para você
sejam plenamente concretizados, alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. Recebe aí essa vitória. Amém. E o último ponto da nossa live, né? Já vamos aí para 25 minutos. Eu quero que você fale um pouquinho, Hans, da sua disciplina. Sua disciplina é uma disciplina inovadora. Pode procurar aí em cursos, não vai encontrar. É uma disciplina que fale sobre as ferramentas para a expansão da igreja. Fala de tecnologia, fala de coisas que assim, não estão na base de cursos de teologia, mas nós consideramos muito importante, porque esse conhecimento vai servir para a igreja, né? Para o cristão que está ali, está trabalhando, querendo crescer. Existem ferramentas para nos ajudar. E o Hans vai falar um pouquinho sobre isso. Não dá para falar tudo, claro, não é a aula ainda. A aula dele já está agendada, prevista, mas dá uma palhinha, meu amigo, dá uma ideia aí para o povo do que você vai ensinar na sua disciplina, que se chama Ferramentas para a Expansão da Igreja. Meu amigo, acho que a gente tem que, em tudo que a gente faz teologia, a gente tem que ter uma base bíblica para isso. E aí, quando a gente chega lá em Marcos, 16:15, a gente vai ter um versículo que é, para mim, uma das bases da igreja. Jesus falando que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão principal. E ele não fala ide até a esquina, ele não fala ide até a casa do seu vizinho, e pare por lá e fique lá. Ao contrário, ele fala ide por todo o mundo. Ou seja, a igreja que trabalha para dentro dela mesma é uma igreja limitada, por assim dizer. A gente vê, por exemplo, o pastor Silas, que tem aberto no meio de uma pandemia diversas igrejas. Então, a base da igreja é pregar o evangelho. E hoje a gente não tem mais as limitações geográficas que existiam na época de Paulo e Silas. E eu fiz aqui uma pesquisa rápida sobre a caminhada de Paulo e, por diversas fontes, eu cheguei aqui num número aproximado que vai dizer que em cerca de 663 dias, durante as 3 viagens, ele andou 24.780 quilômetros. Meu Deus! Entre terra e mar. 24.780 quilômetros em 663 dias. Isso foi um feito magnífico. Vidas, milhares, milhões de vidas foram salvas e convertidas ao evangelho porque um homem decidiu ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus é tão bom que hoje, esses mesmos 24.780 quilômetros que foram percorridos em 663 dias, eles podem ser percorridos numa fração de segundos. E aí é que entra a grande questão da nossa disciplina. Como eu faço para chegar aonde o meu corpo físico não chega? Como eu faço para chegar com as minhas ideias, com a minha doutrina, com a teologia de Cristo, em locais onde essa mesma teologia, ou esse mesmo estudo, é proibido? Será que eu nunca vou conseguir atingir a toda criatura? Porque um Estado ditatório proíbe? Hoje existem ferramentas possíveis e fáceis de serem utilizadas. Muita gente acha que as ferramentas são caras. Eu não consigo ter isso. Eu não consigo fazer uma transmissão ao vivo, eu não tenho condições de fazer. Eu não consigo fazer uma boa comunicação porque eu não tenho recurso para isso. Claro, o recurso ajuda, mas existem técnicas, mecanismos, ferramentas que você consegue hoje chegar em lugares que você dificilmente chegaria fisicamente. E aí é que está a inovação dessa disciplina.
é justamente no fato da gente poder demonstrar que isso ocorra. Eu estou combinando com alguns amigos, meu pastor, você não sabe ainda, mas é só para dar uma palhinha para o nosso povo aí. Eu estou combinando com alguns amigos internacionais de estarem com a gente na nossa aula presencial. Eles vão estar digitalmente com a gente, alguns pastores amigos, com algumas histórias muito bacanas, né? Tem amigos que foram para a Europa e não tinham igreja para congregar. No país que eles estavam, não tinha igreja. Eles simplesmente, se quisessem ter a comunhão, eles tinham que sair do país em que eles estavam, no meio da Europa, e ir para um país vizinho para poder simplesmente estar próximo dos irmãos. E hoje, não só eles têm igreja nesses locais, como eles conseguem chegar a outros locais que não têm igreja e abençoar o povo dessa localidade. Então, eu estou combinando com alguns amigos para que a gente possa, nesse dia, estar trazendo um pouquinho dessa experiência e demonstrando de forma prática como essas ferramentas podem ser aplicadas. Aí é que uma outra coisa legal. Falar, teorizar é muito importante. Embasamento teórico é fundamental. Mas talvez tão fundamental, ou até mais, é mostrar praticamente como isso acontece. Então, a proposta é que durante essa nossa aula, nos 2 dias que a gente vai estar juntos presencialmente, na sede e na Taquara, e que vai ficar gravado para todo mundo poder ver depois no ambiente virtual, que a gente possa falar sobre as ferramentas e mostrar essas ferramentas funcionando na prática. Mostrando também um pouquinho de como ela pode e dar resultado. E além disso, como eu estava falando, o Rick Warren, autor de alguns livros, Uma Juventude com Propósito, Uma Igreja com Propósito, ele é pastor da Saddleback Valley, é bastante renomado nessa questão de evangelização, e ele fala que uma igreja próspera é uma igreja que está fora dos seus muros, que atinge pessoas que não estão sendo atingidas naquele momento. Então, quando você leva a palavra de Deus a lugares onde essa palavra não chega, você está fazendo com que a palavra de Deus chegue no coração de pessoas que não tinham essa capacidade até aquele momento. E mais do que isso, você está expandindo o ministério de Cristo aqui na Terra. E é em que você é agente desse ministério. Tão difícil quanto chegar nessa pessoa é instalar um trabalho. Mais difícil do que instalar um trabalho é manter esse trabalho. Você falava dos aspectos jurídicos. Muitas vezes igrejas fecham por falta de conhecimento, por falta de ferramentas. E por outro lado a gente vê, e aí citando um exemplo de dentro de casa, a DEVEC chegou em Portugal. Quem é o pastor da DEVEC de Portugal? Pastor Silas Malafaia, que tem um representante lá, mas que ouve todo início de mês, toda Santa Ceia, ele vai ouvir a palavra do pastor dele, a visão do pastor dele. E quando ele chega lá, o lema é o mesmo que aqui. Somos um. Então, a ferramenta ela não serve simplesmente para chegar nesses lugares, mas depois que chegar, se consolidar. E depois que se consolidar, manter e prosperar. Essa é a grande ideia da disciplina. Não ensinar, porque eu não tenho pretensão de ensinar ninguém a conquistar coisas, mas de passar um pouquinho da experiência que a gente tem, passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem e de casos que estão dando certo para que esse pastor, para que esse evangelista, para que esse cristão possa entender que a missão de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, não é de quem está do lado dele, é dele. E ele pode fazer isso com excelência, seja fisicamente ou seja virtualmente. Muito bacana, meu amigo. Diria que poderíamos até mudar o nome dessa disciplina para Evangelismo no século XXI. É isso aí. A igreja precisa estar enquadrada, né? Precisa
se contextualizar. Tem gente que ficou parado no tempo. E o tempo está passando e nós precisamos acompanhar esse tempo. Não é mexer nos fundamentos da igreja, não é mexer nos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, mas é observar o nosso mundo, o nosso contexto e fazer com que as ferramentas que são possíveis hoje sejam empregadas em favor do reino de Deus. Meu amigo, nossa live está acabando já, tá? E eu aprendi na nossa primeira live, estive até com ele ontem, pastor Bruno Fernandes, que me ensinou. E sempre no final da live, a gente fazer um pedido a todos que estão na live para fazer um print da tela e compartilhar no seu story, no seu feed, compartilhar e marcar a faculdade, @Faculdade Vitória em Cristo, para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que a mensagem do Evangelho, o estudo da teologia, o aprofundamento bíblico e também o ensino dessas ferramentas todas que estão à nossa disposição alcancem pessoas que precisam. Tá? Então, eu queria que você, nesse momento aí que está participando da live, faz um print, tá? Um print da tela, depois compartilha, marca a gente, nós vamos ficar felizes. E eu quero dizer também para todo mundo que está aí na live, nós estamos à disposição, nosso curso está com as matrículas abertas, a aula inaugural é dia 12 de março, com o pastor Silas Malafaia. O pastor Silas vai falar sobre a importância da teologia na vida do cristão. Você não pode perder essa aula, tá bom? Fica ligado no Instagram, no Facebook, no YouTube da faculdade. Se você não se inscreveu, se inscreva. Participe desse projeto, ajude a divulgar para que possamos alcançar mais e mais pessoas e essas pessoas certamente serão abençoadas. Meu amigo, minha gratidão, meu coração para você. Você é um cara top, amo você demais, continuo orando por você. E eu quero fazer um pedido de oração no final dessa live. Você que está assistindo, preste atenção. O nosso professor, Cláudio Martins, ele é o nosso coordenador do curso de teologia, um professor que está terminando seu doutorado, um amigo nosso, está no projeto. O pastor Cláudio está internado no CTI, em Covid, e eu queria que você orasse pelo pastor Cláudio. A última comunicação que eu tive com ele, ele disse que estava indo para o CTI, não poderia mais se comunicar pelo WhatsApp, nem por outro meio. E nós estamos orando por ele. 5 minutos antes da live começar, ele mandou uma mensagem para a gente no grupo. Ele falou que o médico autorizou ele a usar o celular rapidamente, ele ainda está na UTI, mas falou que está bem melhor, para a honra e glória de Deus. E que a gente continue as orações aí por ele, que brevemente ele vai sair de lá. Graças a Deus, já é uma vitória, mas continue orando pelo pastor Cláudio, tá bom? Importante, porque tem tantas pessoas sofrendo hoje e a gente está numa oração constante por todos aqueles que precisam. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, que você possa estudar, se dedicar cada vez mais. E nós estamos aqui à sua disposição, tanto no perfil da faculdade, como no meu perfil, que está marcado aí. Pode nos chamar, vai ser um grande prazer te atender. Meu amigo, meu coração para você mais uma vez. Deus te abençoe. Até a próxima. Amém, meu irmão.